Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com você que às vezes se sente em conflito pensando como é ser mulher hoje, o que é ser mulher hoje, para você fazer as pazes com o feminino. Você já parou para pensar em quais as heranças que você recebeu nesse sentido? Quais são os seus conceitos sobre o que é ser mulher? Quais são as mulheres que te inspiram, que te influenciam na sua história familiar? Quais são as suas vivências? Você se percebe repetindo padrões familiares? Será que você tem uma visão negativa do feminino? Seu relacionamento com outras mulheres é saudável? O que deve morrer e viver dentro de você? Você confia no seu potencial? O que te atrapalha a se desenvolver? Como que você pode se libertar dos padrões e ser quem você realmente é? E se você quiser saber assim isso tudo, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar, conversar um pouquinho mais sobre esse feminino na sua vida. Você já parou para pensar em quais as heranças que você recebeu sobre o que é ser mulher? Eu gosto muito de um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Esse aqui, ó. Esse livro é maravilhoso. Ele é de uma psicóloga junguiana chamada Clarissa Pinkola Estés. Ela é maravilhosa, os livros dela são top. Ela tem esse livro maravilhoso que eu mostrei para vocês. Eu ainda não terminei de ler o meu. E tem uma, aliás, eu quero uma edição que saiu nova agora, vermelha, que é linda a capa vermelha. E nessa eu não vou fazer as anotações, as marcações todas, nada. Eu vou deixar ele lindo assim, perfeitinho. O que eu tô lendo, que eu mostrei para vocês, está todo rabiscado, grifado, etc. Mas enfim, Mulheres que Correm com os Lobos é um livro para ser lido aos poucos, sabe? Denso. E nele fala muito sobre os arquétipos femininos, que são os modelos, as representações do que é ser mulher que nós temos dentro de nós. Por exemplo, as deusas, a velha sábia, a bruxa, a grande mãe. Isso tudo está presente no inconsciente coletivo e no nosso inconsciente individual também. No início da vida, nós aprendemos com outras mulheres que nós convivemos o que é ser mulher, né? Como devemos nos comportar, o que é certo, o que é errado, o que esperam de nós. Tem todo um treinamento, né, para sermos boazinhas, prestativas, para seguirmos determinado caminho. Muito do que eu estou falando aqui nesse vídeo, hoje assim, é baseado nesse livro que eu mostrei para vocês, tá? A Clarissa fala, por exemplo, que somos ensinadas muitas vezes a ignorar a nossa intuição, a nossa voz interior, a nossa curiosidade. Se você pegar histórias, por exemplo, até que ela cita no livro, que é o Conto do Barba Azul, né? E tantas outras histórias que a gente conhece, você vai ver que a curiosidade feminina é encarada como algo ruim na nossa cultura e no inconsciente coletivo, assim, né, de forma geral. Toda mulher que se atreve geralmente paga um preço muito alto por isso. E geralmente esse preço alto é o que? É não ser amada, é terminar sozinha. Nós sempre acabamos direcionadas para o outro, né, para cuidar, para curar aqueles que amamos e a não questionar nada disso do que eu estou falando aqui para vocês. Isso é passado nas famílias, né, de geração, através de várias gerações, de uma geração para outra. E a gente nem percebe o tanto que isso afeta a nossa vida, na nossa personalidade, o tanto que afeta nas nossas escolhas. Para e pensa um pouquinho aí nas mulheres da sua família, O que foi ensinado para você?
Qual a história dessas mulheres, da sua família? Elas foram mulheres bem-sucedidas? Ou foram mulheres que viveram para os filhos, para a família? Eram mulheres felizes? Ou eram mulheres que pareciam tristes, amarguradas? Você sabia que toda essa bagagem, né, toda essa herança que você traz da sua ancestralidade, né, dessas mulheres, dessa sua família, afeta o modo como você se vê e se mostra para o mundo? Tudo isso interfere no conceito do que é ser mulher para você? Você sabia disso? Você tinha consciência disso? Você, por exemplo, já se pegou falando que queria ter nascido homem? Já se pegou brincando que em uma próxima vida, se tiver, você quer virar homem, você quer vir homem, perdão, né? Que não quer mais vir mulher, né? Você já tinha se dado conta de como essas heranças têm um peso na profissão que você escolheu, no jeito que você se veste, no namorado, no marido que você escolheu? Se você decidiu se casar ou não, como é que isso tem um peso? Se você decidiu ter filhos ou não, como é que isso pesa? Quando essas fichas vão caindo, né? É surpreendente, né? Então, comenta aqui no vídeo para mim, aqui nos comentários do vídeo, se das heranças, dos conceitos, do que é ser mulher para você, se isso faz sentido para você. Eu vou gostar de saber. Você já se perguntou quais são as mulheres que te inspiram, que te influenciam na sua história familiar? Geralmente, a primeira mulher que nos influencia é a nossa mãe, ou a pessoa que ocupa essa função materna na vida da gente. Pode ser uma avó, uma tia. E nem sempre essas relações são tranquilas, né? Porque tem a questão de passar de uma geração para outra o amor, mas também os problemas, né? E provavelmente nessa hora o arquétipo materno, né, a mulher perfeita, né, a mãe perfeita, né, da mulher perfeita, nem sempre é vivido, né? Afinal, ali tem um ser humano falível, como você, né, que vai aprendendo a ser mãe, a se tornar mãe com o seu crescimento. Se você tem muitos conflitos com essas mulheres que vieram antes de você, você já procurou fazer as pazes com essas gerações da sua família que vieram antes de você, no sentido de buscar compreender por que elas são assim? Você já procurou fazer esse movimento? Isso é muito importante para que você não se sinta enfraquecida ou em desvantagem e possa honrar essas mulheres fazendo diferente, buscando fazer mais do que elas puderam fazer, sem julgamentos, sem cobranças, com muito amor. É importante que você faça isso. Na verdade, é conforme nós também vamos crescendo, né, amadurecendo, né, vivenciando, né, todas as questões femininas, né, que nós vamos fazendo isso, né? E aí tudo aquilo que antes era julgamento, né, que você poderia ter, vira admiração, vira inspiração, porque provavelmente você percebe que nas mesmas condições, talvez você não tivesse feito muito diferente delas também. Claro que depende da situação, né? Quando eu perguntei aqui quais as mulheres que te inspiram, que te influenciam, e comecei a ir por esse caminho, eu quis te ajudar a fazer um movimento de desconstrução, tá? Dessa perfeição que geralmente é imposta, é exigida a todas as mulheres. Quis te ajudar a fazer um movimento de acolhimento, de humanização. Porque quando você aprende a aceitar e talvez até admirar, né, mulheres tão imperfeitas, mas ao mesmo tempo tão maravilhosas, você começa, na verdade, né, a ganhar forças para se transformar. Você começa a humanizar a si mesma
e as outras mulheres da sua vida. Você começa a limpar pensamentos, renovar valores, eliminar insignificâncias, purificar seus sentimentos. Pode ser assustador se apresentar com honestidade, pode ser. Então, o convite que eu quero te fazer é para você alimentar a sua compaixão por si mesma e por elas. Quais são as suas vivências? Você se percebe repetindo padrões familiares? Mesmo que você não queira, mesmo que você não aceite, você carrega o passado da sua família, né, da sua mãe, da sua avó com você, por exemplo. E muitas vezes, quanto mais você tenta negar isso, né, esse passado dessas mulheres que vieram antes de você, mais isso vem à tona. Sabe quando você nota um padrão na sua família? Por exemplo, sua avó separou, sua mãe separou, você se separou também, ou você acaba atraindo para você um relacionamento muito parecido com o que a sua mãe tinha com seu pai. Você já percebeu assim essas aparentemente coincidências na sua família, na sua vida? Pode ser até aquele dedo podre, né, que você brinca e você não sabe por que acontece. Mas aí que quando você para analisar, a maioria das mulheres da sua família, a maioria pode ter realmente tido esse problema nesse sentido, né? A vida às vezes, ou melhor, muitas vezes parece uma espiral, né? As histórias se repetem o tempo todo. E por que repetimos essas histórias? Por que repetimos histórias que nem nos identificamos, que reprovamos e às vezes até que nem conhecemos, né? Porque repetir, muitas vezes, é uma forma de pertencer àquele grupo, de nos sentirmos parte daquele grupo, mesmo que às vezes seja repetindo coisas ruins, sabia? Nós também podemos acreditar, porque aprendemos pela observação, pela vivência que tivemos, que é assim que o mundo funciona, que não tem jeito, que não tem muito o que você fazer. Muitas vezes, racionalmente, você sabe e identifica tudo isso que eu estou falando, mas emocionalmente você não sabe lidar. E como é que você faz para parar de repetir, né, esses padrões familiares? Bem, seu primeiro desafio é buscar o seu autoconhecimento, né, que vai ser a chave para a mudança que você precisa fazer. O segundo desafio, provavelmente, vai ser, se você já enxerga esse padrão, se perdoar, né, aceitar que ele existe, acolher isso. Né? O terceiro desafio vai ser você buscar mudar esse padrão, mas com muito amor, com muito respeito, sabe? Não evitando as questões negativas que podem vir, né? As responsabilidades que você vai precisar assumir, né? Mas tentando encontrar um equilíbrio, sabe? Tentando harmonizar todas essas verdades, né? Que vão começar a vir à tona, essas descobertas, mas sem julgamento. É aí escolher se dedicar para fazer diferente de verdade. Eu acredito que quando alguém se torna saudável na família, ela influencia todo o seu sistema familiar, inclusive e principalmente as gerações futuras. Isso dá até um certo alívio, né? Das vezes você ficar com medo, por exemplo, de ser mãe, porque tem medo de repetir os mesmos erros, mas a partir do momento que você começa a se cuidar, né, a tendência é que isso não seja levado para outras gerações, né, é muito grande, né? Então é provável que isso pare em você, por exemplo. Mas se você, uma coisa que eu queria também que você tivesse consciência é que se você despertou nesse sentido, né,
Não sinta isso, né? Às vezes até como um peso ou como uma responsabilidade muito grande. Ai, por que tinha que ser comigo isso para resolver isso? Mas pensa nisso como uma grande oportunidade da vida para você. Você tem uma visão negativa do feminino ou da sua parte sensível? Você sempre vê a questão do feminino como algo que lembre fragilidade, vulnerabilidade? Você já ouviu falar de ânima e ânimos? Você sabia que tanto os homens quanto as mulheres precisam equilibrar as energias femininas e masculinas dentro de si? Que todos nós temos essas energias masculinas e femininas dentro de nós? Que não se trata de considerar uma energia melhor, né, do que a outra, mas que a gente precisa de ambas, né, da energia feminina e da energia masculina na nossa vida? Hoje em dia, o que acontece? Nós vemos muitas mulheres que estão confundindo essa questão com a luta para conquistar um espaço no mercado de trabalho, por exemplo, tentando abafar algumas características femininas para se igualar aos homens no que refere a direitos, oportunidades, etc. Não vou entrar muito nessa questão polêmica. Mas assim, o que eu quero, o foco que eu quero pegar aqui no vídeo é que todos nós temos a energia do masculino e do feminino dentro de nós e que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio para usar essas energias na nossa vida. O Jung, que é o fundador da psicologia analítica, né, e que é a base, por exemplo, da Clarissa, né, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, por exemplo, ele chamou essas energias que estão na nossa psique e influenciam o nosso modo de ser no mundo de ânima e ânimos, tá? Ânima seria a contraparte feminina da psique do homem, tá? E ânimos seria a contraparte masculina da psique da mulher. São esses dois polos complementares, tá? Que equilibram nossas atitudes, nossas emoções, ou que pelo menos deveriam equilibrar, né? Então, assim, independente da questão de gênero, tá? Você tem na sua psique os dois arquétipos, ânima e ânimos. Em algumas pessoas pode ser que características da ânima se manifestem mais, por exemplo. Algumas características da ânima: sensibilidade, sensualidade, paciência, ternura, vaidade, intuição, né? Geralmente há o predomínio do emocional, dos componentes emocionais sobre o racional, né? São componentes do feminino. Características do ânimos, tá? Retórica, rigidez, objetividade, agressividade, autoritarismo. Há um predomínio, nesse caso, do racional sobre o emocional. São componentes do masculino, percebe? Se todos nós temos ânima e ânimos, então isso significa que você não precisa considerar características femininas como algo ruim ou masculinas como algo que você deve evitar, porque em algum momento da vida a gente vai precisar usar um pouquinho mais dessas forças do que a outra, entende? Você vai precisar equilibrar essas energias na sua vida. Então, pode ser que em alguns momentos, por exemplo, você precise sim ter mais sensibilidade, paciência, usar mais o seu lado emocional, sua intuição. E em alguns momentos, talvez você precise usar mais a sua parte ânimos, né? Que é a parte objetiva, assim, com uma certa agressividade no sentido de correr atrás do que você deseja, de fazer acontecer, né? Para conquistar algo que é importante de verdade para você, e tá tudo bem. Então, busca aceitar e acolher tanto o feminino quanto o masculino que existe dentro de nós. Assim, integrá-los de forma saudável.
usar esses arquétipos, palavrinha nova que você deve ter aprendido aqui hoje, de forma equilibrada na sua vida e nas suas relações. Seu relacionamento com outras mulheres é saudável? É tranquilo? Você já se pegou com dificuldades de se relacionar com outras mulheres? Já se pegou falando que é muito mais fácil lidar com os homens, ser amiga dos homens? Já se perguntou por que isso acontece? Sabia que nós, mulheres, fomos educadas para competir umas com as outras? No sentido de uma querer ser mais bonita que a outra, por exemplo? Olha, por exemplo, também, toma cuidado que ela pode querer roubar seu namorado. Nossa, como fulana tá gorda. Nossa, como fulana tá magra. Parece que sempre estamos competindo por espaço uma com as outras. Você já reparou isso? Muitas vezes, dentro do nosso ambiente familiar, não é assim tão complicado. Mas fora do ambiente familiar, o relacionamento entre mulheres pode ser algo muito difícil, assim, muito competitivo. Pode ser que você reproduza esse comportamento sem você perceber. Quando você critica, por exemplo, uma amiga sua, né, por ela estar fazendo algo inovador, sabe? Quando você deprecia o trabalho dela ou pensa que ela está conseguindo algo porque é filha de alguém, porque ela conhece alguém, porque ela é casada com alguém, só porque ela é bonita. Nós precisamos de verdade desconstruir esse pensamento, essa competitividade, essa rivalidade entre nós. Parar de pensar que temos que ser, sabe, uma mais linda que a outra, que você precisa se destacar mais do que a outra. Nem sempre nós temos total consciência disso, sabe? É algo assim muito velado, sabe? E é isso também assim que nos faz sofrer tanto buscando padrões cada vez mais altos de beleza, de sucesso. É essa comparação, é essa competitividade feminina exagerada, doentia, que tem nos adoecido, feito mal pra gente assim emocionalmente falando, e nos afastado uma das outras também. Cuidemos para que a gente pare, sabe, de fazer tanto julgamento em relação umas às outras, sabe? Precisamos ser mais parceiras, mais amigas, mais apoiadoras umas das outras. Se você percebe que você tem essa questão, sabe, uma certa cisma, uma certa dificuldade de confiar em outras mulheres, tenta baixar um pouco a sua guarda. Tenta lembrar disso tudo que a gente está conversando aqui. A Rafa Brits recentemente fez uma carta linda pedindo desculpas a respeito dessa rivalidade feminina. Procura a carta, o vídeo aqui na internet, vai valer muito a pena. Se der, eu tento até colocar aqui o linkzinho aqui no vídeo. Então, assim, vamos parar, sabe, de ser tão exigentes assim uma com as outras? Para que isso? Vamos parar de ficar julgando o corpo uma das outras? Vamos parar de ficar julgando o comportamento uma das outras, né? Ao invés de competir, que tal se nós mulheres nos uníssemos, né? Que tal se a gente buscasse ser melhor, né? Que tal se você buscasse ser melhor do que você ao longo do tempo, ao longo do que você mesma ao longo do tempo? Eu acredito de verdade que nós estamos caminhando para mudar essa mentalidade, né? E que com o tempo essa rivalidade feminina que é tóxica, né, diminua, né? Que isso não seja algo tão presente no futuro. O que deve morrer e viver dentro de você? Você já se perguntou isso? Sabia que frequentemente ouvimos vozes na nossa cabeça que nos fazem recuar? Nos comparamos com outras mulheres e achamos que só nos resta o mesmo destino. Quantas vezes você não se sente refém da sua história? Tem um filósofo chamado Kierkegaard que diz: a vida pode ser compreendida olhando para trás, mas há de ser vivida olhando para frente. O que essa frase pode nos ensinar, né? Que precisamos compreender, sim, como chegamos até aqui,
que compreender o passado, reconhecer nossos erros, nossos acertos, é algo muito importante. Mas eu não posso deixar que isso me paralise. Em alguns momentos, você pode sentir que perdeu muito tempo, tipo, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse feito tal coisa. Mas você precisa olhar para frente, renascer das cinzas como uma fênix mesmo, sabe? Quantas vezes forem necessárias. Eu, na minha vida, já nasci, morri, renasci várias vezes. Eu não sou a mesma Priscila do ano passado. Eu não sou a mesma Priscila de janeiro desse ano. Não sou mais. Já aconteceu tanta coisa, né? Algumas fases da nossa vida precisam ficar para trás. Algumas coisas precisam ser superadas, sabe? Nem sempre as coisas são como você deseja. As circunstâncias mudam, os ambientes mudam, as pessoas mudam, você muda. Vou repetir a pergunta inicial, tá? Para que você busque refletir sobre o seu momento atual da vida. O que deve morrer e viver dentro de você? Você já conseguiu descobrir isso? Você confia no seu potencial? O que te atrapalha a se desenvolver? Primeiramente, você sabe o que você quer? Você sabe de verdade o que você quer? Se você não sabe o que você quer, a ansiedade pode te atrapalhar. Você vai atirar para todo lado, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e nada vai parecer funcionar. Você precisa saber o que você quer e ajustar o seu foco. O que será que está te atrapalhando a confiar no seu potencial? Você fica esperando que digam que você é capaz? Olha, as pessoas podem estar tão perdidas quanto você. Não coloque seus sonhos, as suas esperanças nas mãos de outras pessoas. Não faça isso. A primeira pessoa que precisa acreditar nos seus sonhos é você mesma, tá? E a partir daí se organizar, trabalhar para tirar os seus sonhos do mundo das ideias e passar ele para o mundo real. Você fica, por exemplo, esperando as condições perfeitas? Talvez elas nunca apareçam. E é justamente por isso que você vai acabar se movimentando. Não ter as condições perfeitas pode ser a sua grande solução, sabia? Pode fazer com que você se esforce, se concentre muito mais. Muitas vezes, condições perfeitas podem se tornar um convite para você continuar na zona de conforto. Procrastinando sempre, deixando para amanhã o que você precisa começar a fazer hoje. As críticas te paralisam? Dizem que quando você está no caminho certo, as críticas começam a aparecer, tá? E observa uma coisa: de quem são essas críticas? Geralmente, quem está lá na arena, ralando como você, trabalhando, correndo atrás, ou melhor, correndo na frente, essa pessoa ela não tem tempo para criticar, sabe? Ficar observando você. Então, faça esse filtro, tá? Analise se realmente é uma crítica construtiva que essa pessoa está fazendo para você. E se for o caso, tenha humildade de verificar, né, se você realmente pode mudar algo. E caso não seja, siga em frente, siga em frente. Geralmente é fácil criticar, né? Não é fácil criticar? Difícil é fazer o que você está fazendo. Isso é difícil. Você, por exemplo, se compara o tempo todo com o outro? Tenta se desligar um pouco do que os outros estão fazendo, por exemplo, e focar mais em você mesma, sabe? Se preciso for, saia das redes sociais, sabe? Para de ficar vendo as coisas nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Pode ser, ou só focar naquilo que está te fazendo bem, tá? Se afasta de tudo que pode estar te fazendo mal de verdade, que possa estar fazendo com que você se pressione, como se você estivesse numa corrida, numa competição.
Respeita o seu tempo, tá? O seu momento. Cada um tem o seu caminho. Você não precisa ser ou fazer do mesmo jeito que as outras pessoas estão fazendo. Lembra disso. Como se libertar, né, dos padrões e ser quem você realmente é. Bem, se você é mulher, sempre vai ter alguém falando com você como você deveria ser, o que você deveria fazer, o que você deveria vestir, se você tá gorda, se você tá magra, que você devia fazer isso, que você devia fazer aquilo. Entretanto, quanto mais você busca se conhecer de verdade, se aceitar, você começa a olhar para você e a se priorizar. Nosso problema, muitas vezes, é esperar a aceitação, a aprovação do outro, das outras, né? E muitas vezes, ser quem você é, de verdade, vai ter um preço, tá? O outro, a outra, não vai te compreender, não vai te aceitar. Nessas horas, né, quando vier esse baque, né, que, claro, todos nós queremos nos sentir amados, nos sentir aceitos. Se pergunte se o que você é, o que você está fazendo, está de acordo com o que faz seu coração vibrar, sabe? Se a sua consciência está tranquila, se você está se sentindo bem, se isso faz sentido para você. Faz sentido para você? Do que adianta, gente, se encaixar nos padrões, né? Para você ser aceita muitas vezes e viver triste, angustiada, pressionada, né? Isso não vale a pena. Tenha coragem de cada vez mais ouvir a sua voz interior, cada vez mais dar espaço para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, para o seu bem-estar. Trabalhe o que você aprendeu, faça o que você precisa fazer para ser quem você realmente é ou quem você quer se tornar, né? Pode ser assustador, de verdade, se apresentar com honestidade, mas conforme você caminha, isso é libertador. Também aprenda a acolher os altos e baixos, né? As várias versões femininas que existem aí dentro de você, né? Às vezes você vai estar mais menininha, às vezes você vai estar aquela mulher mais poderosa, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não se obrigue a ser a mulher perfeita, sabe? Que dá conta de tudo, que faz tudo o tempo todo. Não, não precisa ser assim. Faça as pazes com todas as mulheres, né, que existem aí dentro de você, né, que existem aqui dentro de mim. Faça as pazes com essas mulheres que existem aí dentro, tá? Todas essas versões que fazem parte da sua vida e busca cada vez mais o que faz sentido para você. Busca a sua felicidade, tá? Isso não tem nada a ver com as outras pessoas. Faça as pazes de verdade com o feminino, com a mulher que você é. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha tocado o seu coração. Nas minhas redes sociais tem muitos outros vídeos para você que está buscando autoconhecimento, que está buscando o seu desenvolvimento emocional. É um abraço, é um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo.